Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Maria Caroline, sou estudante de História e essa aula é referente à atividade da disciplina Metodologia do Ensino de História. A nossa aula, ela terá como tema diferenciar dois conceitos, escravidão e servidão. Mas antes de nós entrarmos nesses dois conceitos, eu quero perguntar: vocês já ouviram falar o que é escravidão? E a servidão? Vocês já ouviram falar o que é servidão? Da onde será que surgiu esses dois conceitos? Nós estaremos vendo alguns exemplos no decorrer da história onde foi praticado a escravidão e foi praticado a servidão. E nós estaremos diferenciando esses dois conceitos e ao mesmo tempo comparando eles em algumas semelhanças. Mas antes de nós falarmos desses dois conceitos, será que eles ocorrem nos dias atuais? Será que ainda nos dias atuais é praticado a escravidão e a servidão? Apesar de parecer algo ainda do passado, nos dias atuais ainda existe. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, aponta que no mínimo 20,9 milhões de pessoas, infelizmente, ainda são escravizadas no nosso mundo, onde nós vivemos. Apesar de ser garantido por lei, segundo o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que o trabalho escravo ele é considerado um crime, aonde do qual aquela pessoa que pratica ela recebe a condenação e a sujeita à punição. Infelizmente, o trabalho escravo ainda é praticado nos dias atuais, segundo os dados que nós vimos da Organização Internacional do Trabalho. Não só aqui no Brasil, mas no mundo ele ainda é praticado. Mas voltando um pouco no passado, essa imagem ela é da Roma Antiga e ela retrata as funções do qual as pessoas eram escravizadas pelos seus patrões, ou que nem se diz naquele tempo, pelo seu amo. Então, o homem, nós podemos ver que eles estão servindo um banquete para os seus amos, e o homem do qual exerce esse trabalho, ele é visto como uma mercadoria. Então, o amo ou o patrão, simplesmente ele cuida daquela mercadoria como se fosse um investimento, como se as pessoas que o servissem e trabalhassem para eles fossem meros objetos. Aqui no caso a gente tem os dados, então, dessa referente imagem. Ela retrata, então, o chão do mosaico com escravos servindo um banquete em Douka. Já essa segunda imagem, nós vemos um outro período da história, o período do feudalismo, aonde é marcado pela servidão, aonde a sociedade ela era dividida entre os servos e os senhores, que eram aqueles que tinham os seus servos. Os servos, eles eram tipo de uma escravidão mais branda, então não era tão penoso como os escravos, mas eles ainda continuavam prestando serviço para os seus senhores. Eles não tinham os mesmos direitos que os senhores, não tinham direito a ser proprietários de terras. As terras que eles viviam eram tidas como emprestados pelos seus senhores. Então, essa divisão dessa sociedade entre a suzerania e a vassalagem, no qual seria entre os senhores e os servos. Essa imagem ela foi extraída do livro As Muitas Ricas Horas de Duke Barrow. Nós temos aqui já uma imagem do qual é mais próxima à nossa realidade, uma imagem retratando a escravidão na América. Também nós veremos os dados onde homens negros estão no covés de um barco escravo. Então, aqui, se nós voltarmos um pouquinho nessa imagem, nós vemos a situação desumana como essas pessoas eram trazidas. A vida precária já começava dentro das embarcações, o qual elas eram trazidas
nesse porão desse navio, aonde não tinha alimentação, ela era extremamente limitada, os alimentos, muitas pessoas morriam de fome, de desidratação, não tinham nenhum tipo de assistência, pessoas já dentro desses porões, desses barcos, nós podemos ver que elas são praticamente torturadas, onde muitas delas não chegavam viva para o seu local de destino. Muitas delas, quando chegava no local, pela situação como elas foram trazidas, já vinha a óbito. Também nós podemos falar um pouquinho sobre a vida curta em relação à vida do escravo. Os escravos, por ter uma limitação extremamente limitada, sofrer muitas torturas, eles acabavam morrendo mais cedo. Então, o que a gente pode dizer sobre a escravidão e a servidão? Que esse foi o tema da nossa aula. Que a escravidão e a servidão, elas são dois tipos de ações que foram praticadas na nossa história e, infelizmente, como nós vimos no início da aula, ela é praticada ainda nos dias atuais, apesar de ter leis que proíbem esse tipo de trabalho escravo, e elas, apesar da servidão ser vista como uma forma mais branda, ela também não garantia nenhum direito ao servo. Ela também não garantia uma igualdade entre as pessoas. Então, essas duas formas de trabalho, em comparação com o trabalho livre, do qual deve ser o tipo de trabalho praticado nos dias atuais, ela é vista hoje em dia como um crime. E aqui no caso nós temos as referências que foi utilizada nessa aula. Nós falamos um pouco sobre o Código Penal Brasileiro, o artigo 149. Foi utilizados dados do autor Silveira, Os Selvagens e a Massa e o Papel do Racismo Científico na Montagem da Hegemonia Ocidental. Utilizei também alguns dados do autor Silvério. O livro dele é História Geral da África, do século XVI ao século XX. E assim nós encerramos essa aula de hoje.